Olá, eu sou o professor Emerson e nós vamos dar continuidade aos nossos estudos de História. Prezados alunos, é um grande prazer estar aqui novamente com vocês e nós vamos então dar continuidade aos nossos estudos de História. Hoje estaremos discutindo uma temática extremamente importante para a antiguidade, que são os povos Hicsos, também conhecidos como Epau-Casa, ou seja, governantes das terras estrangeiras. Foi um grupo de povos semitas que invadiram e governaram o Egito durante o período intermediário que nós temos, aproximadamente em torno de 1650 a 1550 a.C. Eles foram uma das primeiras invasões estrangeiras que ocorreram registrados na história egípcia e ganharam um papel significativo para a história. Assim, nós trazemos hoje 5 curiosidades para falar um pouquinho sobre esses povos na história. Vamos então à nossa primeira curiosidade? Origem e identidade. A origem exata dos Hicsos é um objeto de debate entre os historiadores. Não se tem essa certeza, então se traz efetivamente hipóteses relacionadas a documentos, ações que foram constituídas nessa fase, bem como também dependemos muito dos arqueólogos, né, que nos ajudam muito a compreender esse período histórico. Acredita-se que eles tenham vindo de uma região próxima do Egito, como por exemplo a Síria ou a Palestina. Isso são hipóteses constituídas, né? Embora o termo Hicso seja usado para descrever esse grupo, ou seja, na verdade é uma palavra egípcia que significa reis pastores, né? Ou governantes das terras estrangeiras. Então, nesse sentido, né, pode-se analisar basicamente que as proximidades seria a possibilidade da origem desses povos aí. Vamos então à nossa próxima curiosidade? Domínio do Egito. Os Hicsos conseguiram conquistar o Baixo Egito, estabelecendo sua capital em Avares, né, na região do Delta do Nilo, uma região extremamente importante, região que possibilitaria efetivamente o desenvolvimento da agricultura, o que valoriza muito esse período histórico. Eles governaram o Egito por cerca de um século, durante o qual introduziram mudanças na cultura egípcia, como a introdução de novas armas, como o cavalo e o carro de guerra, que foram extremamente importantes e definiram efetivamente diversos combates que ocorreram durante essa fase. Bem como também a metalurgia se traz características diferenciadas que proporcionaram instrumentos, né, armas de guerra, que foram efetivamente inovadoras para esta fase. Vamos então à nossa próxima curiosidade? Sincretismo cultural. Durante o domínio dos Hicsos, houve uma fusão de elementos culturais egípcios e asiáticos. Os Hicsos adotaram muito do aspecto da cultura egípcia, como os deuses, a iconografia, mesmo tempo em que introduziram as próprias práticas culturais, como os nomes semitas, aceitação também de produtos asiáticos. Então esse processo vai se constituindo. É claro que aí, né, existe também o viés econômico que se desenvolve a partir da comercialização de compra e venda de produtos das regiões próximas. Vamos então à nossa próxima curiosidade? Influência militar. Os Hicsos eram conhecidos por suas habilidades militares avançadas, né? Eles introduziram novas armas táticas, como citamos anteriormente, no Egito, com o uso de cavalo e carro de guerra, né? E deram aos egípcios uma vantagem significativa diante das batalhas que ocorriam nessa época.
Essa influência militar dos Hicsos foi seguida pelos faraós egípcios, né, após a sua expulsão. Ficou esse legado. Então, essa característica que se desenvolveu durante essa fase permaneceu e também foi desenvolvida diversas outras perspectivas que melhoraram também essa qualidade militar. Vamos então à nossa próxima curiosidade? A expulsão e fim do domínio. Os faraós nativos do Egito, conhecido como a 17ª dinastia, acabaram por expulsar os Hicsos do país, né? Sob a liderança de Seqenenre-Tao II, Camose, os egípcios iniciaram uma campanha militar para recuperar o controle do Egito, né? O faraó Menós I, irmão de Camose, finalmente conseguiu expulsar os Hicsos e fundou a 18ª dinastia, marcando o início do novo Império Egípcio. Aqui é importante nós entendermos, então, que os Hicsos realmente tiveram uma contribuição muito grande e possibilitaram o desenvolvimento em diversas áreas dos egípcios. Porém, quando se retoma, então, esse território pelos egípcios, né, efetivamente, muitas dessas contribuições fizeram com que o povo egípcio tivesse um diferencial em diversas áreas. A todos vocês, espero que tenha contribuído para conhecer um pouquinho mais sobre essa temática. E nos encontramos no nosso próximo Flash da História.